Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, inauguração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Bom dia, queridos ouvintes. Sejamos todos bem-vindos a mais uma edição do Terceira Chamada. Vamos ao editorial. Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Anotação de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, atendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo-o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. E 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programas edificantes para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência que fazemos das bagatelas de nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.456 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará.
você está verificando, essa informação já está há alguns anos aí. O eixo da Terra deu uma paradinha e aos poucos está fazendo seu movimento reverso, fazendo com que o próprio solo, ambientes, climatizações, comportamentos hormonais, tanto masculino e feminino, lógico que vai dar suas devidas alterações. E isso não é nenhum apocalipse, não. O planeta Terra segue a sua caminhada de evolução. Para você não ficar aterrorizado com tudo isso, informe-se, porque nós somos obras de Deus. Deus é o Criador. Somos um projeto de felicidade. Se somos um projeto de felicidade, Deus não destrói os seus filhos. Pelo contrário, quer que seus filhos estejam a par de todos esses movimentos siderais, usando o quê? O atributo da inteligência. Você é inteligente, você é um acúmulo de informações de outras vidas, o qual o Espiritismo chama de reencarnação. Então tem muita coisa para você aprender, para não ficar com medo das coisas de Deus, para não ficar com medo dos processos de evolução que estão ocorrendo no mundo. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos dando conta que nós somos seres imortais, viajantes do tempo e espaço. E como terceira chamada cumpre o seu papel de informar, e o Espiritismo é a ciência, e podemos dizer que é uma ciência completa, nós trazemos as nossas curiosidades, porque as pessoas fazem coisas aí, criam coisas, e o pessoal acha que está destruindo a natureza. Não é bem assim, não é bem assim. Informe-se para você não ficar jogando pedra em algo que é o seu benefício. E você sabe por que se constrói barragens? Vamos lá, é a nossa primeira curiosidade. As barragens são reservas de energia. A enorme quantidade de água represada pode fazer girar as turbinas de usinas hidrelétricas. Pode ainda ser utilizado na irrigação de plantações e regularizar cursos de rios em épocas de cheias, tá? Então você aí que é ativista, está iniciando inclusive, vamos nos informar para que realmente a gente defenda aquilo que é correto. Está errado, a gente se posiciona. Mas verifica que é benefício de muitos, vamos aplaudir sim. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, aqui presente, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Sim, sou eu, queridos ouvintes, minhas cordiais saudações. Não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num degrau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gostas que os outros lhe controlem o pensamento. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque o mundo está acontecendo e os nossos expositores da ADEPA fazem visitas em algumas instituições espíritas e não espírita. De repente, pode haver uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Também nas nossas plataformas digitais tem conhecimentos e, ao mesmo tempo,
O próprio programa Terceira Chamada, ele é reprisado canal YouTube ADEPA. Perdeu a edição passada? Vá lá no canal. E o endereço é facílimo. AD-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. Teremos novidades no segundo semestre. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, está já planejando fazer alguns eventos em praças públicas, levando também a literatura espírita, certo, para a praça pública, com doações de livros e tudo mais. Isso porque nós temos um compromisso de ajudar os nossos irmãos a entenderem as coisas de Deus. Então fique sempre antenado nas plataformas digitais da ADEPA, tanto no Instagram como Facebook e YouTube. E o meu querido amigo Rui Carlos, qual é a sua odisseia para esta semana? Os centros espíritas estão fazendo uma parada nas suas atividades devido ao mês de julho, que é um mês atípico de férias nesse estado. Então muitos não teremos a nossa participação e vamos nos limitar a nossa atividade esta semana no Evangelho do Lar às 17 horas pelo YouTube @rui-p8w, no qual vocês poderão acompanhar o Evangelho da semana e estudarmos e nos atualizarmos dentro dos ensinamentos da bendita doutrina dos Espíritos. Muito bem, e você que está na bucólica Ilha de Mosqueiro aí, curtindo as férias, não deixe de visitar o Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado na Padre Manuel Raiol, número 823, entre as travessas Pratiquara e a Comandante Ernesto. Palestras públicas todas as sexta-feiras a partir das 19 horas. E no interior do estado, também aproveitando esse mês de férias, você que vai fazer uma viagem aí à Vigia de Nazaré, não deixe de visitar o Centro Espírita Ceareiros da Luz, que fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora com ele, Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos a mais uma curiosidade. Nada é criado sem uma justa causa. Aprenda isso, meu querido ouvinte. Não adianta você, não concordo, mas não concorda por quê? Aí você tem que explicar para as pessoas. Porque tem gente que é barraqueira, quer ver o circo pegar fogo. E nós do Terceira Chamada, nós não queremos que o circo pegue fogo, não. A gente vai atrás de curiosidades para você ver que nada é criado por acaso. Olha essa. Quando foi criada a linha do Equador? Por que também foi criada, né? Tem que saber. A linha do Equador foi criada na antiguidade. Não há informações sobre quem foi seu pai. Em uma época em que o homem nem sequer sabia que a Terra era redonda, o traçado hoje desenhado em mapas sobre a superfície terrestre era visto originariamente apenas no céu. Chamado então de Equador Celeste, era tido como uma linha que, quando tinha o Sol passando sobre ela, os dias ficavam com a mesma duração que as noites. Daí o nome Equador, que vem do latim igualador, porque a linha igualava dias e noites, deixando-os com exatas 12 horas de duração em qualquer parte do planeta. Beleza? Tá respondido? Lá atrás foi observado no céu, agora tá tudo aqui na Terra também. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Vou repetir. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos do seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da Grande Prensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 5 de julho de 2026. Professora entra de licença após alunos colocarem vidro em sua água. A professora da rede municipal de São José dos Campos decidiu se afastar temporariamente após o caso ocorrido em sala de aula. Prefeitura abriu investigação. Autor: Brenda Yashi, fonte UOL. A professora Michele Ramos pediu licença temporária do cargo após um aluno colocar uma lâmina de vidro em seu copo de água durante uma aula de ciências na Escola Municipal Professora Ildete Mendonça Barbosa, em São José dos Campos, em São Paulo. O caso, registrado também na Polícia Civil, está sendo apurado pela Secretaria Municipal de Educação, que informou ter adotado medidas administrativas contra os estudantes envolvidos e oferecido à docente a possibilidade de transferência para outra unidade escolar. Segundo Michele Ramos, o afastamento servirá para que ela avalie se continuará atuando na mesma escola após o recesso escolar. A professora afirmou que recebeu da prefeitura a oferta de transferência para a unidade específica, mas preferiu adiar a decisão até o fim das férias. O episódio ganhou repercussão após o docente relatar o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com Michele, um dos alunos colocou um pedaço de vidro dentro de seu copo de água e exibiu a ação aos colegas, em vez de alertá-la imediatamente sobre o risco. Parte da turma apenas comentou que ela não deveria beber a água. Em seu relato, a professora disse que ficou profundamente abalada com a situação e questionou o comportamento dos estudantes diante do ocorrido. Para ela, o episódio levanta preocupações sobre a formação dos alunos e o ambiente doméstico. Após tomar conhecimento do caso, a Secretaria Municipal de Educação instaurou uma investigação interna. Em reunião com o docente, a pasta informou que um dos estudantes já foi transferido para outra unidade, enquanto os outros 2 envolvidos estão em processos de mudanças. Os 3 alunos também foram suspensos até o encerramento do semestre letivo. Meu querido amigo Nonato França, dizem que a educação começa em casa. A escola ela tem que contribuir nas informações, no ensinamento, mas a educação mesmo vem em casa. E o mais interessante notar é que alguns pais se tornam desavisados quanto a isso, né, Nonato? Passar responsabilidades para as escolas. Nós trouxemos essa matéria porque nós estamos verificando aqui para nós, querido ouvinte, a boca miúda que fala por aí que alguns pais estão sendo relapsos na observação do comportamento de casa. Mas o Livro dos Espíritos comenta que a fase da infância é de responsabilidade dos pais. Lógico, tendo a contribuição de titio, vovô e vovó, e por aí vai, das escolas. Mas, Nonato, você que é avô, você que é pai, e, aliás, nós aqui, né, vamos alertar, né, papai, observe seu filho, como é que está o comportamento dele. Olha, outra questão também muito importante, rede social. Um fica desafiando o outro, tu faz isso, tu não faz isso, lá vai. Aí o Maria vai com as outras, né, o Andrade Popular, a pessoa pega a corda, o jovem, o adolescente lá, e faz a brincadeira muito de mau gosto com os outros. Então, nós somos preocupados com isso, né, Nonato? Com certeza, porque quando nos é dada essa autoridade como pai, e principalmente autoridade moral, é porque nós vamos ser cobrados. Sim, não é? Sim. Porque é uma responsabilidade assumida por nós em plena concordância. Para a doutrina espírita também há circunstâncias outras, mas não é o nosso caso aqui entrar nesse detalhe.
não é? Então a família, a autoridade dos pais é a autoridade maior, é moral. E a autoridade jurídica também, não é? Quanto aos professores, cabe complementar, no sentido também de dar os ensinamentos, que não seja tão somente os ensinamentos que são da matéria que ele vai fazer em sala de aula. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque os pais não podem e jamais devem transferir ao professor. É por isso essa sobrecarga na questão da educação dentro da sala de aula. Por isso, nessa própria matéria lá, quando você leu, a professora lá, coitada, entrou em pânico. Não é? E a gente vê nesse processo lá do comportamento daqueles alunos que não era a intenção de matá-la, não é? Mas era a intenção de provocar nela um certo terrorismo psicológico e moral, o que eles conseguiram. Porque, pelo que eu sei, ela não vai mais querer, não é fazer. É o famoso trote, né? Que é um trote escolar. Isso, não embarque muito disso. A gente precisa. E até cuidado. Mesmo você. Tem muito jovem que escuta o nosso programa. Tem muito jovem. É verdade. Não vá na corda assim, o trote, porque você está formando uma personalidade. Douglas, você colocou ainda agora, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, sobre o comportamento das crianças no sentido birrento. Eu vou colocar aqui, e eu não vou citar nomes porque faz parte do meu íntimo, que eu tenho uma pessoa da minha estima e de grande apreciação que foi chegar até os psicólogos infantis para verificar, porque ele já estava numa situação de usar medicamento para dormir. E aí, tu sabe o que foi que o psicólogo disse, depois de uma certa análise, que achava que ele era bipolar, que era isso, que era aquilo. Ele disse, não. O problema do seu filho é a falta de autoridade sua com relação a essa questão de ser birrenta. Então fazia todos os gostos, e quando não fazia, ele entrava num processo de pânico, digamos assim, ou então de violência, e a doutora lá disse, negativo, vamos cortar o remédio para dormir, que o problema dele não está nele, está na senhora, que não está dando devida correção para seu filho. Inclusive, Rui Carlos, já é batido o martelo por especialistas sérios que nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. Simplesmente, quase tudo é falta de convivência e de autoridade. Eu sempre costumo dizer, Rui Carlos e Nonato, e quando eu levo o meu pai para assistir algumas palestras nossas, ele participa lá da Sociedade Espírita Lírio do Vale, eu disse assim, vocês acham que ele não foi severo comigo em algumas situações? E agradeço muito, porque se ele não fosse severo, vocês não estavam me vendo aqui. Eu me lembro que quando tinha a evangelização espírita infantil, lá na União Espírita Aparência, era tanto piolho que aparecia na cabeça que eu coçava, mas era mentira. Eu dizia, mas não quero ir, não, tu vai, tu não tem que querer. Só que a educação de hoje em dia mudou. Então nós temos que nos adequar. Qual é a melhor metodologia? É isso que você tem que fazer, querido papai, mamãe, vovô e vovó e tia. Qual é a melhor metodologia? Porque essa criança, esse adolescente, esse jovem, está convivendo com você quase 24 horas por dia. Então não transfira problema não, mas vá atrás de informação. Não é isso, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Eu pegaria o gancho do Douglas para lembrar uma passagem do Evangelho de Lucas, quando Maria Santíssima encontra, justamente com José, depois de ter procurado 3 dias em Jerusalém Jesus, que havia ficado no templo, e o encontra aflita, né? Ela corre para ele, inclusive ferindo a hierarquia do judaísmo, porque quem fala é o homem e a mulher depois, e ela diz logo, meu filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos. E a resposta dele é profunda, que vai ser entendida por Maria depois de muitos e muitos anos, até mesmo depois que Jesus havia desencarnado. Por que me procuraste? Não sabeis que eu devia cuidar das coisas do meu pai. Os espíritos que hoje estão reencarnando conosco não são como nós. Quando nós reencarnávamos, o nosso pescoço era mole, nossa mulher era mole, nós éramos totalmente diferentes dos próprios corpos que temos hoje, que quando reencarnamos olhamos para a mãe na maternidade e dizemos com aquele olho bem regalado, mas tudo de novo, como a dizer que estamos repetindo a experiência. Então estamos trabalhando com espíritos que requerem de nós, acima de tudo, condição moral para instruí-los e orientá-los.
Hoje nós não podemos chegar com o espírito e dizer para ele: olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é inadmissível, porque ele, com o dedo em risque, independente da idade que estiver, vai dizer para mim: por que tu estás mandando fazer isso se tu não fazes? Então a gente vai ficar desmontado. Então o ponto de partida, como o Douglas colocou, é a importância, acima de tudo, da nossa moralização. O amigo Donato também colocou esta questão, que muitas vezes nós levamos para o lado da medicina humana essas questões, quando na realidade estão conosco mesmos, que somos os educadores, os formadores da personalidade dos nossos filhos. Jesus, para concluir a nossa fala, diz que nós temos que ser, em todos os pontos, dizer um sim, sim, não, não. E também na educação daqueles que estão conosco, precisamos ter esse comportamento para depois, como diz o próprio Donato, não sermos responsabilizados por termos sido inconsequentes, irresponsáveis com a educação dos nossos filhos. Nós que somos os únicos que temos a responsabilidade de fazer esse gesto. O Rui Carlos falou na moleira, né? Rapaz, faz tempo que eu não ouço essa... Moleira, né? Faz tempo que eu não ouço isso aí. Realmente, eu vou visitar alguns reencarnantes e eu não vejo realmente a preocupação com a moleira, nem tão pouco com o pescoço. Quer dizer, o corpo humano evoluiu, a intelectualidade está aí a todo vapor e nós somos responsáveis também por tudo isso. Afinal de contas, o planeta Terra é a nossa casa e devemos cuidar da nossa casa e dos nossos. Então fique atento, porque a terceira chamada traz a notícia para a gente refletir. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é ele, Pinduca, vai ao Pará? Parou, terra boa, é o Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. 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 No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão! Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Vou fazer a brincadeira com vocês. Vamos lá! Quem vai a Pará? Tomou açaí? Mais alto um pouco. Quem vai a Pará? Tomou açaí? Mas quem vai a Pará? Tomou açaí? E quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão!
Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garota negosa e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro, pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. ô lua, lua, Terra boa é o Pará. eu vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garota negosa e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro, pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, Terra boa é o Pará. 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 E vamos a mais uma curiosidade, porque nos países onde neva costuma se colocar sal nas estradas. Por quê? Porque o sal misturado com a água faz abaixar a temperatura na qual ela fica congelada. O sal ajuda a evitar a formação de gelo escorregadio. Tá explicado? Vai viajar? Se bem que lá na Europa tá fazendo um calor, mas já fica com essa informação aí na mente, porque quando chegar a época da neve, você vai saber como caminhar nesses países. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente de suas manifestações, que são as criaturas, animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, servimos a um animal ou uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do seu próprio homem. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda.
Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 711. O uso dos bens da terra é o direito de todos os homens? E eis a resposta dos imortais. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, Nonato França, um desses direitos, uma dessas coisas materiais é o dinheiro. Eu posso ficar rico, Nonato? Com certeza. Posso mesmo? Pode. É, porque tem gente que diz, não, Douglas, seja humilde que nem Francisco de Assis, mas eu tenho que levar a Mariana para uma pizzaria de vez em quando, né? Sempre é uma questão de subterfúgio na pergunta, né? Você não pode, mas eu posso, não é? É, na questão do direito de ter o dinheiro. Mas, queridos irmãos e ouvintes, a questão é muito clara, porque ela diz assim o seguinte: bens da terra. Não disse que era nosso, é bens da terra. Olha, tá não certo? tinha... Rapaz, isso é demais, Renato. Pois isso é, demais. E também que é um direito, como você colocou com relação ao dinheiro, mas é de todos, não é só o meu, não. É só meu, né? Então, nesse direito, existe uma consequência, que é a necessidade, não é? É a necessidade aqui na resposta de viver, mas acima de tudo de sobreviver, porque para nós espírita, né, nós estamos sobrevivendo a umas circunstâncias que é o caso de estar encarnada na matéria, não é? Então, sobrevivência, por isso que é humana. Então, precisa comer, precisa se vestir, precisa realizar sonhos, precisa de tantas coisas mais. Mas, como direito é um bem, tá certo? Um bem servir. E nesse caso, servir a todos. Então a resposta é magnífica, porque a gente vai compreender essa necessidade que não é só minha. É incrível, né, Renato? Você esmiuça mesmo. Eu não tinha reparado ainda nessa questão. E olha que a gente lê o Livro dos Espíritos, os bens da terra, não é seu, é da terra. Então você é responsável por tudo aquilo que Deus lhe dá, usando com equilíbrio e tudo mais. Mas sabe o que me faz lembrar, Ricardo, que eu sempre comento aqui, inclusive no Terceira Chamada, é que Jesus, ele não nos proibiu de tudo, mas ele fazia com que a gente usasse os bens da terra, os bens de Deus, com equilíbrio. Então, tanto é que Jesus foi o psicoterapeuta, o homem por completo. Então, é você fazer as coisas com equilíbrio, sabendo qual a função. Meu reino não é deste mundo, mas ele viveu no mundo enquanto estava aqui. É por aí, não é, Rui Carlos? Sim, sem dúvida. Nonato frisou muito bem a questão que está na pergunta de Kardec, os bens da terra, que são recursos que nosso Pai nos concede para desenvolvermos o processo reencarnatório. Afinal, não podemos andar desnudos, famintos, sem trabalho. Ele vai nos conceder a oportunidade. O grande problema é nós imaginarmos que, como os bens da terra estão ao nosso dispor para nós usarmos e não abusarmos deles, nós queremos dormir com eles. Por exemplo, imagine o pedreiro dormindo com a colher, com a enxada, o capinador, o médico com estetoscópio, o motorista com o carro dentro do quarto. Eles são bens que devem ser usados com racionalidade, não nos prendendo a eles e entendendo que são meios para que nós atinjamos o nosso grande objetivo, que é justamente a nossa evolução espiritual. Que nós entendamos isso, que valorizemos esses recursos e que, inclusive, não invejemos o dos outros, porque se por acaso o nosso carro está caindo fundo porque ainda não conseguimos trocar e o outro já está com o carro zero, já no terceiro carro zero, é porque ele merece, ele trabalhou. E não nos cabe a inveja, ao contrário, que trabalhemos, que vamos, quem sabe, conseguir, não o carro igual ao dele, porque isso não nos interessa, mas uma condução em mais condições para que possamos nos locomover. Deus é Pai de todos nós e o trabalho é a tônica para alcançarmos os nossos objetivos. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME a acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo
olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentir sozinho, no abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar numa vida mais bela. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. A honra também se ensina. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A honra também se ensina. É comum em nossos dias ouvirmos reclamações por parte de pessoas que se sentiram desrespeitadas em seus direitos. É o médico que marca uma hora com o paciente e o deixa esperando por longo tempo sem dar satisfação. É o advogado que assume uma causa e depois não lhe dá o encaminhamento necessário, deixando o cliente em situação difícil. É o contador que se compromete perante a empresa em providenciar todos os documentos exigidos por lei, e passados alguns meses, a empresa é autuada por irregularidades que este diz desconhecer. É o engenheiro que toma a responsabilidade de uma obra, que mais tarde começa a ruir, sem que este assuma a parte que lhe diz respeito. É o político que faz muitas promessas e depois de eleito ignora a palavra empenhada junto aos seus eleitores. Esses e outros tantos casos acontecem com frequência nos dias atuais. É natural que as pessoas envolvidas em tais situações exponham a sua indignação junto à sociedade,
e reclamem os seus direitos perante a justiça. Todavia, vale a pena refletir um pouco sobre a origem dessa falta de honradez por parte de alguns cidadãos. Temos de convir que todos eles passaram pela infância e, em tese, podemos dizer que não receberam as primeiras lições de honra como deveriam. Quando os filhos são pequenos, não damos a devida importância às suas más inclinações, ou o que é pior, as incentivamos com o próprio exemplo. Se nosso filho desrespeita os horários estabelecidos, não costumamos cobrar dele a devida atenção. Se prometem alguma coisa e não cumprem, não lhes falamos sobre o valor de uma palavra empenhada. Ademais, há pais que são os próprios exemplos de desonra. Prometem e não cumprem. Dizem que vão fazer e não fazem. Falam, mas a sua palavra não vale nada. É importante que pensemos a respeito das causas antes de reclamar dos efeitos. É imprescindível que passemos aos filhos lições de honradez. Ensinar aos meninos que as filhas dos outros devem ser respeitadas, tanto quanto suas próprias irmãs. Ensinar que a palavra sempre deve ser honrada por aquele que a empenha. Ensinar o respeito aos semelhantes, não os fazendo esperar horas e horas para só depois atender, como se estivéssemos fazendo um grande favor. Enfim, ensinar-lhes a fazer aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem, conforme orientou Jesus. Pense nisso. Não há efeito sem causa. Todo efeito negativo tem uma causa igualmente negativa. Por essa razão, antes de reclamar dos efeitos, devemos pensar se não estamos contribuindo com as causas, direta ou indiretamente. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque também já é comprovado cientificamente no nosso corpo de carne um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Jesus já dizia: brilhe vossa luz, vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Então veio o Espiritismo, as ciências atualizadas nos mostrando que nós realmente somos seres que pulsam, mas a partir da vontade, do conhecimento que se tem. Então, desde a década de 60, a neuroplasticidade está aí a nos ensinar que nós, a partir da vontade, podemos reformular a estrutura molecular do nosso corpo, reestruturando células. Nós temos os exemplos da natureza, o próprio camaleão aí, que ele fica reconstruindo corpos perdidos e por aí vai. Então não fique desanimado porque você está passando por um processo redentor, tá? Deu alguma coisa errada essa semana, hoje está dormindo preocupado já com o dia de amanhã? Relaxe, vamos conversar com o Pai, porque inclusive há toda uma programação de vida. Você nasceu com uma programação, vai partir, vai voltar ao mundo espiritual no tempo certo. Então, se você está na Terra, se você está reencarnado e está passando por algumas situações, tem a solução. O Pai não joga fardo pesados em ombros fracos. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí um pouquinho cabisbaixo. Vamos seguir a orientação de Jesus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos mostrando os benfeitores espirituais, almas queridas que estão aí nos apoiando. E esse momento da oração é o nosso momento realmente de espiritualidade. Não vamos esquecer que nós somos seres espirituais. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Tá bem de saúde? Vamos doar energia? Então vamos. Tá necessitado de energia? Não se preocupe, nós vamos lançar energias aqui.
Então, olha só quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. Antônio Monteiro e famoso palhaço Chantilly, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Seginaldo e Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Leila Tereza e José Carlos Martins ali no Conjunto Satélite, antenado plugado aqui na Rádio Clube do Pará. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui pertinho na Rádio Clube do Pará, RBA, na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Benê da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Cachalo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e os amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júlio Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste,
A ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Ninguém age com a intenção de ser infeliz, mas as escolhas erradas nos afastam da felicidade. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.